Olá, boa noite a todos. Eu sou o Marcos Braz, jornalista e advogado aqui de São Luís, Maranhão. E este webinar é organizado pelo IBDEC Maranhão, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo. Este webinar é destinado a tratar das fake news e o chamado Projeto de Lei das Fake News, que foi aprovado recentemente no Senado Federal. Esse projeto ele prevê uma série de medidas que podem impactar diretamente na vida do cidadão consumidor, que é usuário de aplicações de internet. E onde há temas de interesse do consumidor, está lá também o IBDEC. O IBDEC foi fundado em 2010 para atender às mais diversas reclamações e dúvidas dos consumidores, orientando e defendendo pela garantia de seus direitos. E para isso o IBDEC atua junto a instituições privadas, junto ao poder público também, em todas as esferas, seja o poder executivo, o legislativo, o judiciário, por meio de cooperação de interesse público, proposição de ações civis públicas, proposição de projetos de lei junto ao legislativo e atividades sociais. E tudo isso é para preservar o respeito ao consumidor, evitando todas as formas de abuso e prejuízos eventualmente cometidos por fornecedores de serviços e produtos. E a nossa missão do IBDEC é estudar e orientar a população em geral sobre as relações de consumo e todos os seus desdobramentos, visando difundir os direitos dos consumidores e a forma de defendê-los. E hoje nós vamos discutir uma questão bastante polêmica dos dias atuais, que vem gerando debates acalorados, Brasil afora, que é essa questão das fake news. Que projeto chamado oficialmente de Projeto 2630 de 2020 do Senado Federal, que atualmente está aos cuidados da Câmara dos Deputados. E este webinar também é uma parceria do IBDEC com a Coalizão Direitos na Rede, que gentilmente viabilizou a presença do especialista professor Diogo Moisés. A Coalizão Direitos na Rede é uma rede independente de organizações da sociedade civil, ativistas e acadêmicos em defesa da internet livre e aberta no Brasil. A coalizão foi formada em julho de 2016 e busca contribuir para a conscientização sobre o direito ao acesso à internet, à privacidade e à liberdade de expressão de maneira ampla. Esse coletivo atua em diferentes frentes por meio de suas organizações de modo horizontal e colaborativo. Já o professor Diogo Moisés, ele é nosso convidado especial. Ele é mestre em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo e doutorando pela Escola de Comunicação e Artes da USP. É especialista em regulação políticas de comunicação e direitos humanos. Foi editor-chefe do Observatório do Direito à Comunicação, secretário executivo do Conselho Curador da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e além de consultor e pesquisador de organizações públicas e privadas. É autor dos livros Sistemas Públicos de Comunicação, Experiências de 12 Países e o Caso Brasileiro, e A Convergência Tecnológica das Telecomunicações e os Direitos do Consumidor no Brasil. Ele é atualmente coordenador do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC, que é uma associação independente de consumidores sem fins lucrativos. IDEC é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, fundado em 1987 por um grupo de voluntários, com a missão de orientar, conscientizar, defender a ética na relação de consumo e, sobretudo, lutar pelos direitos dos consumidores cidadãos. Muito bem, feitas as apresentações, vamos dar as boas-vindas aqui ao nosso convidado, professor Diogo Moisés. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo aqui. Agradecer demais o convite do IBDEC, é um prazer estar aqui, até porque eu hoje estou no IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é uma organização que faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, assim como o IBDEC. Então, embora eu esteja aqui representando um grupo maior de organizações, né, da Coalizão Direitos na Rede, como você citou, Marcos, é pessoalmente muito interessante e um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre esse tema, que é bastante quente,
complexo, mas muito importante. Então, estou aqui à disposição de vocês. Obrigado mais uma vez. Maravilha, nós que agradecemos, professor. E aí vamos direto ao ponto. Nós vamos falar sobre fake news. E o que vem a ser as fake news e desinformação? Quais são as diferenças entre essas duas terminologias? Olha, Marcos, o nome popular, vamos dizer assim, que pegou nessa conversa é o nome das fake news, né? Que numa tradução literal, simples, é notícia falsa, né? Agora, ao longo desse debate, Marcos, nós e outras organizações, especialistas, nós percebemos que esse tema, esse mote das fake news, ele estava sendo utilizado para coisas muito diferentes, né? Então, você tem, por exemplo, notícias que são claramente falsas, vamos dizer assim, que distorcem fatos de maneira absurdas, real, factual, vamos dizer assim. E daí para baixo, você tem uma série de gradações que atualmente as pessoas também, né? Então, quando eu olho uma notícia e acredito que ela é distorcida, da parte de premissas equivocadas, eu chamo de fake news. Quando é uma notícia que lhe desagrada, né? Ele também é de fake news, né? Então, fake news virou um termo de fácil compreensão, está sendo utilizado por uma série de coisas diferentes, né? Nós acreditamos que esse termo desinformação ele é mais apropriado para tratar do conjunto de questões que envolvem as fake news e outras variáveis, assim, né? Ele é um termo mais correto, mais abrangente, que te permite observar essas questões de uma maneira mais ampla e mais genérica, né? Então, acho que essa é uma primeira questão importante, né, Marcos? A segunda questão que eu chamaria atenção também é para o fato de que a desinformação não é um fenômeno novo, muito ligado em sua gênese ao fenômeno da internet, né? Isso ocorre desde que o mundo é mundo, vamos dizer assim. Nós temos histórias, inclusive, muito saborosas de episódios num passado remotíssimo, quando só havia um rádio, de histórias que foram contadas e mobilizaram a sociedade de uma maneira incrível, até episódios mais recentes, pré-internet também, de coberturas jornalísticas absolutamente enviesadas, que partiam de premissas que não existiam, né? Mas esse nome fake news não havia ainda, né? Ele se popularizou agora em função desse fenômeno da internet, e mais precisamente em função de um fenômeno que vem agregado a esse, que é a capacidade de robôs, né, gerarem, vamos dizer assim, ou fazerem com que essa informação ganhe escala muito rapidamente, né? Então, como primeira participação aqui na nossa conversa, eu abordaria essas duas questões, né? A primeira, não vou chamar de inapropriedade, mas da dificuldade de se abranger essa conversa sob a perspectiva desse termo, fake news, né? Desinformação nos parece mais apropriado. E a segunda é chamar a atenção para o fato de que essa questão não é nova. Ela tomou proporções agora outras, muito maiores, mas é um fenômeno que pode ser verificado, digamos assim, desde que a imprensa se tornou mais ou menos o que é hoje, se tornou comercial, se tornou de massa, enfim, é algo nesse sentido. Ótimo. Esse fenômeno, ele, de fato, ele desde que o mundo é mundo, desde que existe comunicação, existe desinformação, né? Só que não incomodava tanto quanto nós temos visto nos últimos tempos, justamente pelo que o senhor explicou, da questão da amplificação, né, das comunicações em massa que nós temos vivenciado nesses últimos, vamos dizer, dos últimos 20 anos, 25 anos, com o advento da internet, né? E só que se nós formos debater sobre fake news, desinformação, comunicação, o debate para mais de horas aqui, né? E vamos entrar aqui um pouco na nossa ideia inicial, que é fazer um panorama geral sobre esse projeto que foi aprovado recentemente no Senado Federal, que é o chamado Projeto de Lei das Fake News. É um projeto de lei proposto esse ano,
tá? E foi apresentado em 13 de maio pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Ele foi aprovado do dia 30 de junho, ou seja, pouco mais de 40 dias depois de apresentado. A gente vê proposições legislativas aí correndo durante anos, décadas no Congresso, e esse foi aprovado no Senado em 40 dias, 47 dias mais ou menos. E ele está na Câmara desde o dia 3 de julho. Já tem mais de uma semana que ele está na Câmara dos Deputados para análise e ainda não houve despacho inicial por parte do presidente da Casa. Na Faculdade de Direito nós aprendemos que, nas aulas de Direito Constitucional, nós aprendemos que o Senado Federal é a casa conservadora, né? E a Câmara dos Deputados é a casa mais dos anseios populares, aquela diferenciação que se faz das duas casas legislativas. E a gente está vendo um movimento contrário. O Senado parece que estava imbuído ali do sentimento ali contra as fake news e resolveu agir de forma meio, vamos dizer assim, apressada, né? E aprovou em tempo recorde esse projeto. As disposições preliminares desse projeto, ele trata da abrangência da futura, da pretensa lei, dos princípios e dos conceitos, né? Ele traz definições para quem a lei se aplica, princípios pelos quais ela será regida e conceitos. Professor, alguma preocupação com relação a essas disposições preliminares? Eu pergunto especificamente na questão dos conceitos. É uma lei que não traz os conceitos de fake news e desinformação, correto? Uma boa pergunta, Marcos, que você fez, e eu vou pegar o fio do processo que você mencionou, né? O que nós tínhamos em andamento no período pré-pandemia, né? Nós tínhamos uma CPI, que era uma chamada CPMI, porque era das duas casas, né, Câmara e Senado, que estava debruçado sobre a questão da utilização das fake news no processo eleitoral, o último que nós tivemos, né, a última eleição presidencial, né? Nós tivemos denúncias bastante robustas em relação ao uso de caixa 2 para o fomento de robôs para reprodução de desinformação, né? E isso acabou culminando nessa CPMI. Essa CPMI não acabou seus trabalhos, né? Ela teve o seu prazo prorrogado, né? Mas ela parou quando a pandemia começou, porque o Congresso brasileiro entrou em outra dinâmica de discussão virtual, as comissões não estão funcionando de uma forma geral. Bom, e aí, nesse meio tempo, alguns parlamentares, como o senador Alessandro Vieira, que você citou, apresentaram um projeto de lei para discutir essa questão. Então, aí tem uma questão inicial que o ideal teria sido acabar a CPMI, para que a própria CPMI produzisse recomendações e aí se passasse a discutir um projeto de lei. Bom, mas não foi isso que aconteceu. O senador Alessandro Vieira e outros 2 deputados apresentaram o mesmo projeto, o deputado Felipe Rigoni e a deputada Tabata Amaral, aqui de São Paulo, apresentaram um projeto igual ao do Alessandro Vieira, só que na Câmara dos Deputados, só que o Senado, como você bem colocou, se mobilizou mais para discutir esse tema. Então, eu gostaria só de reafirmar essa questão, Marcos, porque é um tema extremamente complexo, são muitas variáveis. Regular a internet não é uma tarefa simples, até porque a internet a gente consome nacionalmente, mas ela é uma rede internacional, né? Então tem uma questão de jurisdição bastante complicada aí, que você bem conhece, né? Então, esse teria sido o caminho ideal. O Marco Civil da Internet, por exemplo, e a própria Lei Geral de Proteção de Dados mais recente, só para dizer de 2 projetos de lei que têm uma perspectiva parecida ou que são no mesmo campo, eles levaram 2, 3 anos para amadurecerem, e não à toa essas 2 legislações, mas em especial o Marco Civil da Internet, são reconhecidas como referência em todo o mundo. Isso só foi possível pelo processo que foi construído, né, de muito debate, muita cabeça aberta para ouvir os outros, para repensar os seus conceitos, enfim, né? Então, podemos dizer assim que o pau nasceu torto, vamos dizer assim, né? Ele não nasceu de um jeito correto, especialmente porque nós estamos no meio de uma pandemia, e embora esse tema tenha a ver com a pandemia, ele é muito maior do que ele,
né? E nós precisaremos de um processo um pouco mais tranquilo para fazer esse debate com calma. Bom, dito isso, Marcos, eu engato para a segunda questão, é que quando o projeto nasceu, o projeto protocolado pelo senador Alessandro Vieira, ele tinha uma série de definições acerca de desinformação, né? Só que isso não pegou bem, vamos dizer assim, porque essas definições elas são muito subjetivas, elas não são objetivas e elas dependem de quem está olhando para um determinado conteúdo dizer se aquilo é ou não desinformação, é ou não fake news. Vou dar um exemplo para vocês. Cloroquina. Né? Nós, durante muito tempo, ficamos ali, bom, essas notícias sobre cloroquina devem ou não ser consideradas desinformação, devem ou não ser consideradas fake news. Veja, isso vai depender do olhar, né, de quem está observando aquela informação. Né? O próprio presidente da República é garoto propaganda da cloroquina. Então, não estou fazendo juízo de valor, nenhum juízo de valor em relação a isso. O que eu quero chamar a atenção para o fato é de que determinados conteúdos, a maioria deles, dependem do olhar de quem está avaliando aquilo. Eu posso achar uma coisa, Marcos, você pode achar outra completamente diferente. Tá? Então, se questionou muito essas definições de fake news. As próprias agências que verificam fatos, agência Lupa, outras agências que fazem checagem de fatos, né? Eu esqueci o nome das outras agências aqui, perdão. Elas questionaram uma lei que fosse em busca de definições sobre o que é fake news, porque senão a gente ia se enforcar na corda, né? Então, isso foi abandonado, né? Essas definições de fake news foram abandonadas e o projeto passou a focar em outros tópicos, identificação, rastreabilidade, regras de transparência e de moderação, tá? Evidentemente, no início do projeto, ali tem uma série de princípios que o projeto diz que vai querer buscar, respeitar. E para a gente eles estão muito ok, né? Você fala lá de liberdade de expressão, mas fala também de privacidade, enfim, fala da necessidade de ter um ambiente público de discussão plural, né? Não viciado, etc. Então, esses princípios, sob a nossa perspectiva, estão bem estabelecidos. Agora, como toda lei, Marcos, eles são só princípios, né? O que importa é o que vem depois e que amarra as coisas, que determina deveres, direitos, responsabilidades, sanções e por aí vai. Então, eu diria que o problema não está nesses princípios gerais que foram estabelecidos, mas sim no que vem depois. Professor, a gente está tendo aqui uma participação bem maciça aqui dos nossos usuários, com várias perguntas. A doutora Ana Brandão já se faz presente, a doutora Dariane Caldas, que é a presidente do IBDEC Maranhão também. E à medida que forem, só para esclarecer para o pessoal, que a gente vai colocar essas perguntas um pouco mais para o final, à medida que o debate vai se desenvolvendo. E aí a gente vai encaixando até, porque no próprio tema vai ser tratado algumas dessas respostas que já estão sendo feitas aqui. Desde já agradecendo a presença de todos. Esse é o debate do IBDEC Maranhão, professor Diogo Moisés, tratando sobre a PL das fake news. Doutor Marcos Braz. Ótimo. Obrigado a todos aí pela audiência do nosso webinar e obrigado também ao professor Diogo Moisés pelas primeiras impressões aí sobre o projeto de lei das fake news. Professor, o projeto de lei das fake news, ele na verdade não trata de fake news, a gente está chegando a essa conclusão. O que a gente percebe da leitura do projeto é que ele trata de limitações aos disparos em massa, as limitações ao uso aos encaminhamentos, ao uso de contas automatizadas, nesse sentido. Então, lendo os princípios é bonito, a intenção do legislador parece mesmo ser a de diminuir um pouco, baixar um pouco essa tensão que está permeando aí nas redes sociais, etc. Porém, o que vem por aí é que a gente não sabe, é um terreno desconhecido e a gente tem essa preocupação, eu imagino que o professor também compartilha dessa preocupação. E eu queria lembrar um pouco de no passado, quando surgiu a telefonia celular,
houve uma preocupação muito grande com quem estava usando celulares para fazer ligações para os outros, porque até então as ligações não eram identificadas e existia uma preocupação dos golpes, do sequestro, dos presídios, né? E aí houve, na época, uma obrigação que as operadoras de telefonia celular eram obrigadas a recolher, a identificar os seus usuários, né? E a gente está vendo um movimento semelhante agora com esse projeto de lei, que está obrigando os usuários, que pretende obrigar os usuários a se identificarem, inclusive apresentar RG, né, para caso haja dúvidas, suspeitas de sua identidade, se é uma pessoa, é um humano que está operando aquela conta ou não. A minha pergunta é, naquela época dos presídios, das ligações de presídio, nós percebemos que não mudou muita coisa. Os presídios continuam tendo celulares lá dentro e as pessoas, os presidiários fazendo ligações, aplicando golpes. E será que a gente não está incorrendo no mesmo erro com esse projeto? Boa pergunta, Marcos. Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que em relação a essa questão da identificação, o que a gente está fazendo é criando um falso problema, né? E apresentando uma solução que não é adequada para resolver esse falso problema, né? Você citou a questão dos celulares, né? O problema da entrada de celulares no presídio não é a identificação dos mesmos, certo? Não é saber quem é o dono daquela linha, e sim a entrada desses celulares dentro do presídio, né? Então eu acho que o seu exemplo ele foi muito apropriado e muito feliz. Nessa questão da identificação, Marcos, veja que à primeira vista pode parecer uma coisa interessante. Então quem usa a rede social se identifica, né, para que um eventual ilícito, um eventual crime, ou seja lá o que for, para que quem sofreu, né, esse crime possa identificar, vamos dizer assim, quem cometeu o ilícito, até para poder acionar a justiça e buscar seus direitos, né? Agora, veja que a gente não está falando, por exemplo, de um serviço bancário, né? Onde é muito importante autenticar os usuários de um determinado sistema, saber que se aquele consumidor é de fato aquele consumidor, né? A gente está falando de uma rede social, onde o insumo básico dali são direitos ligados ao campo da comunicação, né? Em especial a liberdade de expressão, né? Então nós não podemos tratar uma rede social como serviço bancário, por exemplo. Veja que na primeira versão do projeto, e na segunda também, porque tiveram, enfim, o relator fez uma versão, aí depois fez outra versão, 2 dias depois veio outra, esse problema era muito maior. O que se dizia? Que para se utilizar uma rede social e um serviço de mensageria, né, você precisava apresentar documentos oficiais, CPF, RG, né, e precisava também autenticar a sua presença na rede por um número de telefone, assim como nós autenticamos o uso em determinado serviço. Você se inscreve, recebe um código e pim, né? Acontece o seguinte, né? Primeiro que nós avaliamos que uma identificação dessa natureza ela é absolutamente ineficaz, né? Nós trabalhamos com fraudes todos os dias, vocês do IBDEC também, e sabem que documento não é é o problema número, né? Não é uma barreira nenhuma para quem quer cometer um determinado ilícito, né? Você tem uso de CPF de terceiros, uso de documentos de terceiros, você tem multiplicadores de CPFs e por aí vai. RG é um documento estadual, não tem um controle único no país, enfim, né? Ela é ineficaz nesse sentido. Os criminosos de verdade burlam facilmente essa regra, né? E crimes contra a honra, que são cometidos todos os dias nas redes sociais, eles não precisam dessa identificação, nunca foi necessário essa identificação, né, para que um eventual consumidor, um usuário, buscasse seus direitos na justiça, né? Quem postou, por exemplo, uma difamação, uma calúnia, seja lá o que for, dificilmente vai questionar uma postagem que ele mesmo fez, até porque tem o print disso tudo e é possível identificar esse consumidor de outra forma. Então, acho que tem uma primeira questão, a ineficácia da identificação de usuários. A segunda questão é que ela é desnecessária,
né? Porque nós já temos na nossa legislação uma lei que é referência internacional e permite a identificação de usuários a partir de uma decisão judicial, o que é muito importante, né? Que é o Marco Civil da Internet. Então, você tem um problema, você pede para o juiz e o juiz vai lá e pede para a operadora de telecomunicações, né, o registro do log de quem fez aquilo. Né? E isso chega na pessoa, chega no número IP, não chega num documento, num papel que a pessoa escaneou ou trocou a fotinho ou trocou o nome, porque não vai ter autenticação desse documento. Né? Então eu posso botar o seu documento lá, Marcos, para me validar. Né? Então, ela além de ineficaz, ela é extremamente desnecessária, porque nós já temos uma legislação referência no mundo que permite a melhor forma de identificação do mundo. E um terceiro ponto, que para nós é muito importante, Marcos, é que esse tipo de identificação, ela vai levar, né, vamos dizer assim, a um cerceamento do direito de acesso daqueles consumidores mais vulneráveis. Né? Hoje o acesso à internet no Brasil ele não é universal, nós estamos avançando no acesso à internet, agora ele é extremamente desigual. Né? Nós estamos conversando aqui, eu tenho internet de 50 mega, tenho meu celular, né? Mas boa parte da população só se conecta por telefone em planos pré-pagos, muito pouco robustos e muito caros. Né? E nós temos uma parcela da população que não tem conectividade nenhuma. Bom, se você exige um documento, vamos começar, né? Boa parte da população não tem nenhum documento, em zonas rurais, em regiões remotas, né, em especial, e quando tem um, não tem outro, né? Não tem nem CPF, ou tem RG, ou tem CPF. Então a gente ia criar mais uma barreira de entrada para um público mais vulnerável. Isso não pode acontecer. A gente está vendo hoje o desastre que está sendo o fato da gente não ter enfrentado o desafio de conectar o nosso povo de uma forma universal e de qualidade. Né? Minha filha tem aula 4 horas por dia, né, pela internet. Mas mais da metade da população, dos jovens e crianças brasileiros, estão simplesmente, não quero fazer juízo de valor em relação ao ensino à distância, mas estão simplesmente sem nenhuma atividade escolar, sofrendo as consequências da miopia que nós, como país, tivemos nos últimos 20 anos. Bom, então isso em relação aos documentos. Em relação ao telefone celular, nem se fala, todo mundo tem celular? Tem nada. 20% da população brasileira economicamente ativa, Marcos, não tem telefone celular. Né? Então, nós vamos, caso uma proposta dessa natureza siga adiante, o que nós vamos ter é uma lei que amordaça e que bloqueia a internet dos mais vulneráveis. Então, acho que isso é extremamente importante. Nessa última versão do projeto, Marcos, só para concluir essa parte, isso foi suavizado. Agora, permanecem uma série de problemas em relação à identificação. Né? Está se dizendo que a partir de denúncia de um usuário, a rede social vai ter que identificar outro. Imagina um político denunciando todo mundo em período eleitoral, uma denúncia que não tem fundamento, etc. e tal. Né? E o projeto que está em discussão, não essa versão piorada, a versão atual, ela também, por exemplo, ela altera a lei de cadastro de celulares pré-pagos, né? Para fazer com que não baste um só documento para o cadastro de um celular, precise de 2 documentos, CPF e RG. Então, ainda permanecem problemas em relação à identificação. Né? Nós achamos que esse é um falso problema. Hoje, para se combater as máquinas e os robôs de fake news, isso não é o problema. Todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe quem pagou, né? E, enfim, acho que a gente está criando um falso problema, isso só vai levar a mais exclusão. Então, nós gostaríamos de chamar a atenção para o fato de, apesar disso parecer pretensamente positivo, vamos identificar todo mundo, isso não é, isso tem problemas sérios e graves e não resolve o problema que se quer resolver, que é de fato o combate a essas máquinas de fake news. Excelente, professor. A questão dos celulares, lembramos muito bem que o próprio Marco Civil da Internet, ele define que o acesso à internet ele é universal, ele deve ser facilitado ao cidadão. E quando você condiciona a exigência de um número de celular para o acesso à internet, você está limitando o acesso à internet do cidadão brasileiro. Posso dar um outro exemplo, Marcos? Lá na frente, Pois não. Posso? Desculpa te interromper. Só para a gente não perder esse fio da identificação. Na proposta atual, por exemplo, tem a seguinte questão, que é específica para os aplicativos que a gente chama de aplicativos de mensageria privada.
WhatsApp, Telegram, etc. Tem esse nome bonito, né? No projeto de lei. Diz lá no projeto de lei que as operadoras de telecomunicações vão ter que passar para as redes sociais, né, os números de telefones que foram bloqueados, cancelados no último período, para que a rede social também cancele esse número. Imagina o seguinte, aí no interior do Maranhão, qualquer lugar, interior de São Paulo, qualquer lugar, você tem uma pessoa que tem um celular e que tem o WhatsApp e que usa isso para se comunicar com a família, com os amigos, mas vamos dizer só a família, né? A pessoa está lá mais ou menos isolada e aqui é um instrumento muito importante. Ele é um idoso que está isolado, né? Inclusive em função do contexto que nós estamos vivendo. Ele perde o emprego, porque está todo mundo perdendo emprego, ou está recebendo menos, né? Porque a economia está girando de uma forma muito mais lenta, e ele não consegue pagar suas contas, ou não consegue colocar mais créditos por um bom tempo. O seu celular é cancelado, a sua linha. Hoje ele consegue continuar a utilizar o WhatsApp até migrar para uma nova linha. Ele consegue continuar a se comunicar com uma pessoa, né? O que o projeto propõe é que isso não seja mais possível, né? Que essas pessoas que tiverem número de telefones cancelados, bloqueados, ou seja lá o que for, tenham também as suas contas nesses aplicativos de mensageria cancelados, né? Então nós achamos que isso é extremamente desproporcional, vai prejudicar aquelas pessoas mais vulneráveis, mais uma vez, e mais uma vez também não vai resolver o problema, porque não é a dificuldade de conseguir um número de celular que vai impedir essas quadrilhas de desinformação de funcionar, até porque elas podem utilizar com números internacionais, é isso que nós vimos nas eleições. Então, muitas vezes nós achamos que falta desconhecimento técnico, inclusive, de muitos parlamentares para abordar essa questão de uma maneira mais apropriada. Esperamos que isso se resolva agora na conversa na Câmara dos Deputados. Desculpe te interromper mais uma vez, Marcos. Não, que isso. A interrupção é extremamente válida. Essa questão do celular, o cancelamento do celular gerar também o cancelamento da conta do usuário na rede social no serviço de mensageria privada, vulgo, Telegram ou WhatsApp, e a gente ia abordar isso um pouco mais na frente na questão da moderação, né, da moderação da rede. Ainda falando sobre os celulares, tem outra questão, a questão da portabilidade não está prevista no atual projeto de lei. Na versão atual do projeto de lei, e se a pessoa fizer a portabilidade para uma outra operadora de telefonia, existe a possibilidade de uma operadora não comunicar a outra. Isso deve estar muito bem previsto lá no projeto, e isso não está. Então, existe um outro risco também de uma confusão com relação às portabilidades. Avançando aqui na nosso panorama aqui do projeto de lei, nós temos o capítulo que fala da responsabilidade e transparência no uso das redes sociais e de serviços de mensageria privada. É um nome bem pomposo, né, para uma série de obrigações que as plataformas, né, de rede social ou de mensagens, serviço de mensagens, WhatsApp ou Telegram, elas devem cumprir. Quais são, assim, as principais obrigações previstas ali no projeto de lei na versão atual? E compartilhe também pontos positivos que podem haver ali ou os pontos negativos, as preocupações. Boa, Marcos. Nós achamos, obrigado pela pergunta mais uma vez, que esse é um dos pontos mais importantes para os consumidores, né? Transparência, né? Tanto dos aplicativos de mensageria, mas mais importante ainda, das redes sociais, aspas, convencionais, como Facebook, Twitter, Instagram, né? Veja que hoje nós podemos falar sobre vários aspectos, mas vamos começar por um, que é o de conteúdos publicitários e conteúdos impulsionados, né? Muitas vezes esses conteúdos não são identificados. Você não sabe que tem alguém pagando por isso, e mais do que isso, você não sabe quem está pagando por isso, né? Então, uma das questões fundamentais do projeto, isso está na versão atual, mas ele foi um pouco desidratado, isso precisa voltar ao nível máximo, nós achamos, porque o ganho para o usuário passa por aí, né? Nós achamos que os conteúdos impulsionados, quando você paga um pouquinho mais, vamos dizer assim, para as redes sociais darem um alcance maior para o seu conteúdo, que eles precisam ser identificados,
como conteúdo impulsionado, que quem pagou por esse conteúdo precisa ser identificado para caso o usuário queira saber. Isso tem a ver com desinformação, na verdade, também, né, Marcos? A gente saber qual é a origem da notícia e poder investigar o histórico de quem está enviando aquela notícia. É muito importante também para o consumidor saber qual é o histórico de impulsionamentos e contratação daquela pessoa, né, para saber qual é a atuação dela, se é uma empresa laranja, se é uma empresa com sede na Rússia, nas Ilhas Caimã, que atuou na campanha de um, que atuou na campanha de outro ou não. Né? Então, nós achamos que isso é importante. O projeto, como está hoje, foi um pouco desidratado, ele perdeu robustez por pressão das redes sociais, que não são empresas pequenas, né, gente? São as maiores empresas do mundo, de longe. Hoje as petrolíferas ficam desse tamanhinho perto dessas grandes empresas, né? Então é um poder econômico que nós nunca tínhamos assistido antes, né? Então nós achamos muito importante que conteúdos impulsionados e conteúdos publicitários tenham o máximo de transparência possível. Nós achamos também, como entidade de defesa do consumidor, que os conteúdos publicitários são de responsabilidade solidária das redes sociais, como acontece em outros meios de comunicação, né? Então, um Facebook da vida, um Twitter, eles precisam zelar pelos princípios que estão dispostos no Código de Defesa do Consumidor, por outros marcos legais ligados ao tema, como, por exemplo, especialmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, as empresas são corresponsáveis por esse conteúdo, elas até hoje tiram corpo fora, vamos dizer assim, em relação a isso. Tá? Então, nós achamos que tudo isso pode vir a ser robustecido no projeto. Tá? E os relatórios que essas empresas precisam produzir precisam ser muito mais destrinchados, vamos dizer assim, com muitos mais detalhes do que nós temos hoje no último projeto que foi aprovado. Né? Então, isso nós estamos falando de conteúdos impulsionados e publicitários, que é uma parte da conversa, né? E que não é pouca coisa, né? Então, isso é bastante relevante, tá? Não sei se a gente já fala da questão da moderação ou você quer Sobre a moderação, especificar. vamos falar um pouco adiante. Vamos Tá bom. falar um pouco mais sobre a questão do impulsionamento da publicidade, que de fato, como o senhor está falando da questão da transparência, né, que é a questão mais importante para o consumidor, ainda não é muito claro e as plataformas elas escondem muito isso do usuário, os logaritmos de saber por que esse conteúdo aparece ou aquele outro não aparece, por que algumas coisas aparecem para a gente na publicidade e outras não, quais são os critérios para que determinado conteúdo surja para o usuário ou para que determinado conteúdo não apareça para nós. Então, é muito importante que isso seja... Que aproveitemos essa oportunidade desse projeto para incluir essa transparência na legislação. Sobre o que o senhor estava falando da obrigação de identificar o conteúdo pago, de fato, o projeto ele prevê que todo e qualquer conteúdo publicitário ou impulsionado esteja identificado com a origem da pessoa que está pagando por aquilo. Vamos diferenciar aqui rapidamente qual é a distinção entre conteúdo publicitário e conteúdo impulsionado. Você tocou numa boa questão, essa questão algorítmica, né, Marcos? Por exemplo, se eu tuito agora, eu não sei para quem está indo, né? Não está indo para mais... Aliás, o Twitter é um pouquinho mais transparente em relação a isso, mas vamos pegar o Facebook, vai? Se eu produzir ali um conteúdo no Facebook, não é... Isso acontecia no começo, ele é para toda a sua rede de contatos, né? Todos os seus, aspas, amigos, né? Isso um belo dia deixou de acontecer e nós não fazemos a mínima ideia como é que, por exemplo, essas redes sociais definem quais conteúdos vão estar disponíveis para quem, né? Essa questão está ligada com a do impulsionamento que você chamou a atenção agora, né? Veja que teve uma diferença que não é pequena, de uma palavra entre uma versão anterior e essa, que faz toda a diferença.
tinha lá que essas informações sobre as quais nós estamos falando tinha que estar em destaque para o usuário. Essa palavrinha na última versão, e que foi aprovada agora no Senado, desapareceu. Isso vai permitir uma margem de manobra muito maior para as redes sociais esconderem essas informações e dizerem que está lá escondido, enfim, em algum lugar, né? Mas em relação à sua pergunta objetiva, né, a diferença de conteúdo publicitário e conteúdo impulsionado. Um conteúdo impulsionado é um conteúdo que um usuário da rede produz, e remunera a rede social para aumentar o seu alcance, né? Então, vamos dizer lá, o IBDEC que tem uma conta no Twitter, né? Ele produz um conteúdo, faz uma postagem e vai lá no sistema do Twitter e diz que ele quer, vamos dizer assim, atingir mais gente com essas mensagens e faz ali uma seleçãozinha de categorias para que aquela mensagem, em tese, encontre aquele público-alvo específico. Como eles definem aquele público-alvo também é um segredo guardado a 7 chaves e é muito difícil saber. Então, esse é um conteúdo impulsionado. Um conteúdo publicitário é um conteúdo que, em tese, já vai para uma rede maior, vamos dizer assim, né? É um conteúdo que ele não está vinculado a uma conta específica, né? Então, eu faço uma contratação de conteúdo publicitário, produzo aquele post, né, e faço um processo semelhante ao impulsionamento, que é escolher o público-alvo para qual aquele conteúdo vai ficar disponível, né? São muito diferentes? Sim e não, né? Eles têm alguma semelhança. Agora, o conteúdo impulsionado, ele parte de um usuário, está dentro de uma lógica de uso da rede daquele usuário, e o conteúdo publicitário, ele está descolado, vamos dizer assim, de uma conta em específico, tá? Então, eu diria que a diferença básica é essa, Marcos. E é preciso, só para, né, fechar essa caixinha, é preciso transparência total em relação a isso, né? Nós não podemos nos contentar em meia transparência, porque a meia transparência permite interpretações diferentes, né? E pode levar, inclusive, a uma compreensão equivocada daqueles dados poucos que estão sendo disponibilizados. Nós acreditamos, óbvio que as grandes empresas não vão ficar contentes com isso, mas nós achamos que temos ambiente para avançar na melhoria desses dispositivos relacionados à transparência. Esperamos que isso aconteça. Muito bem. Só para a gente pontuar aqui, nós estamos fazendo críticas aqui ao projeto de lei chamado Projeto de Lei das Fake News, mas só que esse projeto não é de todo ruim. Esse projeto tem pontos positivos, sim, e esse ponto da transparência, como bem pontuou o professor Diogo, ele é um ponto positivo. Quanto mais transparência com relação aos conteúdos impulsionados, conteúdos publicitários, sobre quem pagou e a origem desse conteúdo, quanto mais informação, melhor. E se tiver os critérios dos algoritmos que determinam para quem, como eles escolhem para quem vai esse conteúdo, quanto mais critérios expostos, melhor, para que o consumidor seja bem informado. Vamos entrar agora um pouco na questão. O Fernando gostaria de falar alguma coisa? Sim. Doutor Marcos, até para entrar um pouquinho antes desse assunto sobre os pontos positivos, eu queria que o professor Diogo explicasse uma pergunta também de um dos nossos usuários aqui, se existe algum exemplo exitoso em âmbito internacional sobre essa matéria. Tem algum exemplo que teve êxito fora do país? Não tem esse exemplo? A gente vê muitas críticas, inclusive de órgãos que dão exemplos de outros países que tentaram fazer isso e não funcionou. Ótima pergunta, Fernando. Agradeço aí o nosso colega aqui, espectador. Não temos. A resposta é bastante objetiva, né? Alguns países buscaram enfrentar essa questão, né? Mas muito rapidamente voltaram atrás porque perceberam que estavam enrolando a corda no próprio pescoço, né? Mais uma vez, repito que a natureza dos fluxos de comunicação é diferente, por exemplo, da natureza dos fluxos financeiros, né? Nós estamos falando de direitos individuais e de direitos coletivos também, mas que estão ligados a esse nosso campo da comunicação.
Então, nós tivemos experiências europeias, eles recuaram brutalmente, né, em relação a isso. O que nós temos são alguns episódios de controle em países de aspas, cunho mais autoritário. Ou, se não quisermos rotular, sim, que tem uma outra cultura e olham para um sistema democrático de uma forma muito particular. E são experiências que nós não queremos reproduzir aqui no país. Né? Não queremos reproduzir o controle, por exemplo, que a China faz em suas redes sociais, a Coreia do Sul e alguns outros poucos países fazem. Tá? Então, a resposta à sua pergunta é sim, alguns países tentaram, todos esses países recuaram, né? E nós estamos aí na iminência de ter uma legislação linha de frente nesse sentido, e que pode ser ruim, péssima, mas se a gente conseguir aí fazer a discussão com mais tempo, de uma forma mais razoável, é possível que a gente consiga forçar a mão nessas coisas que são boas e reduzir os danos das coisas que são ruins. Esperamos que isso aconteça. Bom, você até responde uma pergunta também da doutora Ana Brandão. Isso que o senhor acabou de falar, se o senhor entende que as entidades da sociedade não foram ouvidas em tempo hábil. Essa sua explicação aí... Doutora, certamente não foram, né? A gente está num contexto onde o Congresso está operando de forma remota, sobre um novo regimento interno, né? As comissões não estão funcionando, nenhuma delas. As matérias estão sendo levadas direto ao plenário, com tempo exíguo para apresentação de emendas, sem audiências públicas, na maioria dos casos, mesmo que virtuais, né? Então, tem sido um processo muito difícil e certamente não é o ideal, porque é um tema muito difícil e muito complexo. Nós entramos nessa conversa com mais dúvidas do que certezas, né? Então, o ideal seria nós construirmos um processo muito mais longo, né? Ele poderia ser operado remotamente? Até poderia, vamos dizer assim, né? Não é o ideal, porque já falamos sobre as desigualdades de acesso que temos no nosso país. Agora, nós estamos, junto com os outros parceiros da coalizão, outros especialistas, outras organizações que não fazem parte da coalizão Direitos na Rede também, tentando correr atrás do prejuízo, né? Então, nós passamos boa parte do dia conversando com parlamentares e assessores parlamentares. Agora, isso não é o ideal sob a perspectiva de que esse debate deveria ser público, deveria ser ampliado, não deveria ser feito somente entre organizações de especialistas e parlamentares e assessores, né? E é possível, mesmo sendo um debate difícil, repito, complexo, com termos técnicos, né? É possível fazer com que a sociedade, pelo menos parte dela, se aproprie e participe dessa conversa. Eu sou pessimista em relação a isso, doutora Ana. Eu acho que nós não vamos ter muito mais tempo, que nós vamos conseguir na Câmara agora um pouco mais de fôlego para aprovar, para discutir esse projeto. Agora, existem muitos setores dentro do parlamento muito ansiosos em relação a isso, né? Por motivos que até são explicáveis, né? Muitos parlamentares, sem fazer juízo de valor de ninguém aqui, né? Eles sentem na pele, né? Porque são vítimas de desinformação, mas muitas vezes são crimes contra a honra, eles estão confundindo a bola, né? Estão tratando como fake news uma calúnia, uma injúria, uma difamação, e nós já temos leis mais do que suficientes para isso, né? E estão vendo um processo eleitoral que está se aproximando, mas adiou muito pouco, vai ser em novembro, né? E estão muito temerosos de que essas máquinas de desinformação que funcionaram nas eleições passadas voltem a funcionar. Então, estou um pouco otimista que nós vamos ganhar um pouco mais de tempo, mais pessimista em relação ao processo geral, que certamente não foi o que deveria ser. Maravilha. Com relação à pergunta que fizeram sobre as experiências internacionais, eu tenho visto notícias com relação à Rússia e à Tailândia que estão... então, a legislação das fake news lá, nesses dois países, estão a serviço dos governantes. Inclusive, a notícia é de que o presidente Vladimir Putin está viabilizando mais uma reeleição com essa legislação, coibindo ataques, críticas, opositores, etc.
Alguma coisa que se assemelha àquele livro 1984, né, professor? É isso, Marcos. Polícia das Ideias, né? É isso. E a dificuldade, né? Agora voltando para o nosso começo da conversa, né? Quando você fez a pergunta em relação aos conceitos, né? Desinformação, fake news, a questão é quem define o que é fake news, né? No Quem caso da define? Rússia, que tem uma tradição muito diferente da nossa, né? Ela não bebe da mesma gênese, vamos dizer assim, histórica cultural em relação ao nosso olhar para a democracia, né? Em relação na Rússia, quem é que está definindo que é fake news? Como você mesmo, você já deu a resposta, né, Marcos? São os grupos governistas lá no caso, né? E a oposição russa enfrenta uma perseguição que não é pequena, né? É brutal a perseguição, né? Então são exemplos que nós não queremos repetir sem também se igualar àqueles que não defendem regulação nenhuma para essas redes sociais, né? Nós defendemos uma regulação, pelo menos uma regulação mínima, uma regulação que aponte caminhos e que possa até permitir, vamos dizer assim, que as plataformas e redes sociais tenham alguns critérios próprios definidos dentro das suas políticas de uso, vamos dizer assim. Agora, esses exemplos aí são exemplos que certamente a gente não quer seguir e, repito, sem deixar de regular o que precisa ser regulado, né? Como essas questões ligadas à transparência, de moderação que a gente vai falar, de atendimento ao consumidor, Marcos. Tenta falar com o Facebook se você tiver um conteúdo impulsionado que você achou que o serviço não foi bem prestado, você não vai conseguir falar, você não tem um único número de telefone disponível, né? Então, essa é uma outra questão que nós achamos que pode ser implementada. A lei, por exemplo, fala, a gente falou de transparência, né? Mas a lei fala de ouvidoria, né? Mas ela coloca nos seguintes termos: as redes sociais, etc., etc., poderão ter uma ouvidoria. Veja, você não precisa de uma lei para dizer que uma empresa precisa ter uma ouvidoria. Pode ter uma ouvidoria. Qualquer empresa, em qualquer circunstância, pode ter uma ouvidoria. Então, ou você obriga e diz que precisa ter uma ouvidoria, ou melhor não falar nada, né? O que nós temos defendido é não só que essas redes sociais que vão se enquadrar na lei precisam ter uma ouvidoria, que são redes sociais com mais de 2 milhões de usuários, né? Como elas também precisam ter, isso a gente apanha demais das plataformas, elas precisam ter serviços de atendimento ao cliente, né? Veja hoje que nós temos o CDC, do CDC derivou um decreto de serviço de atendimento ao cliente, decreto do SAC, que nós da comunidade de defesa do consumidor muitas vezes chamamos de lei do SAC, eu não sei por quê, porque é um decreto, mas nós chamamos de lei do SAC, e esse decreto se refere aos serviços regulados. Veja, se nós vamos ter uma lei agora que vai regular plataformas, nós acreditamos que elas vão passar a estar dentro do escopo desse decreto de serviço do atendimento ao cliente e precisam fornecer meio para que os usuários, né, possam fazer determinadas demandas em relação a serviços objetivos que são por elas oferecidos, especialmente no impulsionamento e também em relação à moderação. Mas reitero, Marcos, isso vai ser uma batalha muito dura, porque as grandes plataformas vão brigar com unhas e dentes para que elas não tenham que ter serviços de atendimento ao consumidor e tampouco ouvidorias. Muito bem. O professor pontuou muito bem a questão da falta de... Só pegar aqui que eu fiz uma anotação. Da falta de... Só um instante, por favor. A gente vai entrar na questão da moderação, Fernando, ou a gente dá um intervalo para a gente renovar a nossa live? Bom, a gente tem 5 minutos aqui ainda de live, 6 minutos para ser mais preciso, e aí a partir daí a gente pede que os usuários entrem na nova live do Instagram que a gente vai criar novamente. Tá, então o professor falou da questão da liberdade de expressão. Não se trata desse projeto da gente não ter regulação nenhuma. É importante ter regulação? Sim, é importante. Até porque a nossa Constituição, nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele garante a liberdade de expressão, sim, só que essa liberdade de expressão ela tem limites, ela não é absoluta. Quais são os limites?
o anonimato, não é permitido que as pessoas falem o que querem sem se identificar, ou pelo menos se identificarem com pseudônimos conhecidos. Né? Outras limitações, você não pode ofender as pessoas, você não pode criar notícias alarmantes, falsas. Tudo isso já está regulado no nosso ordenamento e já está devidamente protegido. O que nós estamos falando aqui é de limitações possíveis ou prováveis de produção de conteúdo. E essa produção de conteúdo pode ser infinita. A gente pode ter uma limitação sem tamanho da produção de conteúdo, da vigilância das nossas atividades, e aí a gente vai entrar no assunto da moderação dos conteúdos. O que é a moderação? O usuário da rede social ou do serviço de mensagem privada, por exemplo, ele pode produzir um conteúdo e esse conteúdo pode ser denunciado e imediatamente retirado da plataforma, caso se enquadrem algumas hipóteses lá previstas no projeto de lei. Professor, essa moderação, ela pode ser notificada ao usuário, mas ela pode não ser notificada ao usuário, pode simplesmente ser retirado do ar. E o usuário depois vai ter uma oportunidade de defesa, depois ele vai ter uma oportunidade de contra-argumentar essa retirada do ar. Caso ele seja atendido, o conteúdo volta ao ar. E se ele alegar que houve um dano material, um dano moral pela retirada desse conteúdo, ele vai ter direito de reparação na justiça. O projeto de lei, ele prevê uma nova hipótese de dano moral presumido? Essa pergunta é complexa, né, Marcos? Mas deixa eu começar pelo começo. Mas eu não sei se a gente muda, Fernando, o começo e a gente já para. O que você acha? Acho que o senhor pode falar sobre o começo, aí a primeira parte da pergunta, e a gente interrompe, porque temos 3 minutos. Tá bom. Eu diria o seguinte, Marcos, que essa questão da moderação ela é crucial tanto para a garantia da liberdade de expressão quanto para a proteção e defesa da honra, por exemplo, né? A gente muitas vezes esquece que a posição do usuário na internet é diferente, por exemplo, da posição de um telespectador de uma emissora de televisão ou um ouvinte de uma emissora de rádio, né? Na internet nós somos tanto produtores quanto consumidores, né? E é por isso que as regras na internet precisam ter como pano de fundo um equilíbrio, uma harmonia que busque equalizar deveres e responsabilidade para que possa se exercer a liberdade de expressão como produtor de conteúdo e eventualmente ser responsabilizado por abusos dessa liberdade de expressão, né? E de outro lado também proteger eventuais pessoas que tiveram a sua dignidade violada, né? Mas veja que no polo passivo, eu como consumidor de informação, eu também sou titular do direito à informação, né? Então muitas vezes se um conteúdo seu, Marcos, é bloqueado injustamente, sem justificativa, além do seu direito à liberdade de expressão estar sendo violada, o meu direito à informação também está sendo violado, né? Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que, primeiro, a gente não pode ter uma sanha censora, né? Derrubada de conteúdos não pode virar brincadeira de todo dia, de toda hora, de todo momento, né? Você tem algumas hipóteses legais que já estão no Marco Civil da Internet, né? Onde esses conteúdos precisam ser derrubados imediatamente, especialmente aquelas questões ligadas à proteção de infância, aquilo que a gente chamava de porno revenge, né, que deu uma reduzida agora, mas durante um tempo foi muito forte, mas enfim, é uma preocupação grande, né? E nos outros conteúdos a regra deve ser a precaução, tá? E é por isso que a gente precisa de regras de moderação claras. E você tocou num ponto que eu acho que a gente pode continuar em seguida, né, Fernando? Em relação a quais são as regras para isso. Isso, a gente vai encerrar aqui a live agora, nesse exato momento, que estamos completando 1 hora de live no Instagram, hoje com o professor Diogo, sobre a PL das fake news e com o advogado Marcos Braz. Bem, pessoal, nós agradecemos aqui mais uma vez a audiência de todos que estão acompanhando a nossa live, nosso webinar sobre a fake news e o projeto de lei das fake news.
E quando nós tivemos aí nossa última interrupção, nós estávamos falando de moderação de conteúdo. E eu fiz uma pergunta para o professor Diogo, que consistia na possibilidade das plataformas de retirarem conteúdos de usuários, se esse conteúdo for denunciado ou se tiver uma suspeita de ilícitos ali. Esses conteúdos retirados, eles podem serem defendidos, contra-argumentados pelos usuários. E essa retirada, se for alegado um dano material, um dano moral, há uma previsão na lei, no projeto de lei, que esse dano vai ser reparado. É uma hipótese de dano moral, dano material, que a lei prevê. Mas qual seria o interesse, professor, da plataforma de recolocar o conteúdo no ar se existe essa previsão de reparação de dano? Nós estamos diante de uma contradição na própria lei. É a sua opinião também? Você tem razão, eu acho, Marcos, na perspectiva que você apresenta. Veja que o que se não quer, nós não queremos dizer como é que as redes sociais vão definir as suas políticas comunitárias, vamos dizer assim, né? Acreditamos que existem redes sociais diferentes, que podem ter perspectivas diferentes, focadas em temas e grupos sociais diferentes. Uma rede pode ser mais precavida do que outra em relação a certos tipos de conteúdo, isso já ocorre, né? Elas têm políticas de moderação diferentes, tá? O que nós achamos é que é preciso que existam regras claras, tá? E é preciso que os usuários possam contestar as decisões da rede e eventualmente terem os seus conteúdos garantidos, né? Veja que hoje, Marcos, boa parte dessas retiradas de conteúdo, ela não é feita porque uma pessoa lá no escritório do Facebook avaliou aquilo lá como impróprio ou como não aderente à política comunitária. Isso foi feito por algoritmo, né? Isso foi feito por um software, basicamente, né? E que a partir de premissas que ele tinha, vamos dizer assim, palavras-chave, imagens, etc. e tal, né? Isso foi para um ambiente de inteligência artificial e aquela determinada decisão foi tomada, tá? Veja que nós acreditamos que essa derrubada de conteúdos ela tem que ser em casos bastante graves, em bastante específicos, para que a violação à liberdade de expressão não se torne uma regra, né? Então tem uma primeira questão que é a seguinte, né? Nós não podemos responsabilizar as plataformas, e aí nós temos acordo com elas, olha que incrível, né? Nós não podemos responsabilizar essas plataformas pelos conteúdos de terceiros gerados especialmente por pessoas físicas ou mesmo organizações, né? Se você, Marcos, ofendeu o Fernando, não é o Facebook que precisa ser responsabilizado, é você, certo? Porque se nós colocarmos a responsabilidade vigilantista para as plataformas, para elas observarem os conteúdos de forma massiva, tá? E mais do que isso, se nós colocarmos sanções para caso elas não façam isso, o que nós vamos ter é um ambiente de censura extrema, né? Essas plataformas vão automatizar os seus algoritmos para que retirem do ar qualquer conteúdo que tenha o menor indício de ser violador de alguma regra comunitária ou de algum direito fundamental, vamos dizer assim, tá? Então isso vai gerar, primeiro, uma retirada de conteúdos em massa, em segundo, um efeito de autocensura nos próprios usuários. E nós não podemos acreditar que esse é o caminho correto para que a gente construa uma esfera pública saudável, diversa e plural, tá? Então, acho que essa é a primeira coisa, né? Colocar as responsabilidades dentro das próprias caixinhas, né? Essas empresas, só em casos excepcionais, podem ser responsabilizadas por manter determinados conteúdos no ar. Bom, então essa acho que é uma primeira questão, né? Que não é trivial e que continua sendo aventada no Congresso. A segunda questão tem a ver com as regras de moderação, né? Veja que os usuários, eles precisam poder denunciar os conteúdos, evidentemente, né? Agora, quem teve o conteúdo denunciado precisa saber que o seu conteúdo foi denunciado, isso precisa ser feito rapidamente, ele precisa ter condições de se defender,
né? E esse contraditório, é isso que nós afirmamos, é preciso garantir o contraditório. Ele precisa ser feito por uma pessoa humana e não por um robô, porque os robôs não têm condições de contextualizar as informações, de contextualizar os conteúdos. Eles trabalham a partir de palavras-chave, a partir de determinadas construções de frase e outros elementos que permitem construir um grau mínimo de inteligência artificial, né? Então, isso é o que nos parece fundamental: garantir direito de defesa, garantir que os conteúdos só sejam retirados em casos graves, determinados em lei, sem subjetividades, vamos dizer assim, e que em outros conteúdos seja feito um processo de abertura de contraditório rápido, célere e transparente. O que não pode acontecer, o que acontece muitas vezes, você como usuário tem um conteúdo derrubado, você não sabe por quê, a sua conta também é derrubada, você não sabe por quê, você não consegue falar com a rede social, né? E muitas vezes essa sua conta, seja de pessoa física ou seja de pessoa jurídica, ela é fundamental, inclusive para a sua atividade profissional. Nós temos casos de derrubadas de contas de agências jornalísticas, o que é gravíssimo, né? E temos casos de derrubadas de contas de pessoas que utilizavam a rede social para sua sobrevivência econômica, né? Isso só para contar dois casos extremos, vamos dizer assim, onde a derrubada de uma conta ela é super prejudicial, tá? Poderíamos citar outros, né? Mas o que nós achamos é isso, né? Que essa moderação precisa cumprir aquilo que a gente chama de devido processo. Esse devido processo precisa ser claro, precisa ser transparente, precisa ser célere e, em casos específicos, precisam ser analisados por pessoas humanas, né? E não por máquinas. Ah, mas daí você vai precisar construir uma máquina de gente para analisar esses contraditórios. Olha, o lucro dessas empresas não é pequeno, né? São os homens mais ricos do mundo de longe, né? Então, se eles estão prestando um serviço com essa amplitude, com esse nível de faturamento, com esse nível de lucratividade, eles que reduzam isso um pouquinho para que o serviço seja prestado com a qualidade que o consumidor espera. Isso é feito em todos os setores e nesse setor, onde as margens são estratosféricas, é onde nós temos maiores condições de reivindicar que isso seja feito. Veja que eles hoje têm exércitos de avaliadores de conteúdo, né? Só que esses avaliadores acabam derrubando mais conteúdos do que deveriam. Nós acreditamos que o foco não deve estar na derrubada de conteúdos de forma imediata, exceto em casos muito claros, isso precisa ser feito, né? Mas esses recursos devem ser investidos na garantia de um processo, de um devido processo que respeite o contraditório. Professor e Marcos Braz, a gente vai lembrando que o webinar está muito interessante, realmente, um tema muito enriquecedor, e o professor tem muitas informações para passar, mas a gente também tem um tempo a cumprir aqui. Vamos chegando ao nosso debate final e informar aos nossos Insta-Livers aqui que estão assistindo a nossa live que estamos abertos para as perguntas nesse momento. Já temos algumas um pouco interessantes, mas eu vou passar a palavra para o Dr. Marcos para ele prosseguir mais um pouquinho. A gente abre o finalzinho para as perguntas. Certo. Eu tenho 2 pontos que eu queria abordar com o professor antes da gente abrir para as perguntas. Um rápido comentário sobre a questão da moderação. Por enquanto, a moderação pode parecer que não é da nossa conta, do usuário geral, da rede social, da aplicação de mensagem privada, mas só que espera você, e o professor abordou muito bem esse ponto, espera você precisar trabalhar, ter um negócio online, você ser jornalista e atuar ali na rede social, e isso vai começar a incomodar muito, essa questão da moderação e a falta de critério claro para isso. É uma questão muito, muito séria que merece realmente um debate mais aprofundado. Vamos aqui entrar em um outro ponto um pouco diferente do projeto, que trata do uso da rede social ou das aplicações de mensagem privada por parte de autoridades, né, de poder público. O projeto ele prevê que agentes políticos, detentores de cargos eletivos e contas oficiais de órgãos da administração direta e indireta, eles falarão pelo órgão. Eles não podem usar mais aquela
roupa da opinião pessoal. Eles representam o mandato, o cargo ou um órgão e estão sujeitos aos princípios da administração pública e podem ser responsabilizados, portanto. Não podem, inclusive, bloquear usuários, não podem restringir acesso de outras pessoas a seus conteúdos. E a gente percebe que esse dispositivo foi feito muito pensando no nosso presidente da República, né? Que ele é muito conhecido por bloquear usuários lá na rede social dele. Só para complementar essa sua pergunta, também é uma dúvida da doutora Dariane Caldas, que é a presidente do IBDEC no Maranhão, que ela perguntou sobre isso também. Pode encerrar, doutor Marcos, desculpa a interrupção. Muito bem, muito bem. E é isso, mas só que lá mesmo, nesse dispositivo que trata da atuação do poder público nas redes sociais, permite que um agente político tenha mais de uma conta, e ele indicando a conta que ele considera oficial, ele está livre dessas exigências nas outras contas. Professor, qual é a efetividade desses dispositivos e quais são as vantagens que nós podemos ganhar, as vantagens que nós podemos obter com esses avanços? Olha, Marcos, esse é um tema, e obrigado também à doutora Ariane pela pergunta. Esse é um tema difícil, vou ser bastante franco com vocês, em que a gente está tentando construir o melhor caminho, né? A melhor equação, o melhor equilíbrio para essa questão, né? Vejo que muitos temas são complexos, mas esse é um tema que eu especialmente tenho muitas dúvidas e não tenho por que não assumir isso para vocês, né? Você colocou bem o quadro, né? Qual é a proposta? Que os órgãos públicos tenham suas contas oficiais, né? Enfim, né? Sejam tratadas como oficiais e que os detentores de cargos públicos tenham a possibilidade de ter duas contas, né? Uma na qual ele fala como agente público, né? E outra como na outra ele fala como pessoa física. Veja que eu tenho dúvidas, Marcos, porque é difícil você delimitar muitas vezes opiniões ligadas ao universo político como ligadas à natureza da gestão pública ou daquele ofício como gestor público, ou ligadas a uma percepção pessoal historicamente construída, né? Então, há nuances aí e que eu acho que a implementação desse dispositivo, se aprovado dessa forma, vai ser muito complexo, tá? É óbvio que você... Imagina que situação esquisita, né? Presidente da República. Não vamos pegar um governador para a gente não personificar, né? Um governador, sei lá, um estado que não é nem São Paulo, que eu estou, e Maranhão, que vocês estão. Um estado qualquer. Você tem lá um governador. O governador tem uma conta como governador Flávio Dino, né? Em que é correto, enfim, eu acompanho ele no Twitter e ele é bem correto mesmo. E ele tem uma conta pessoal e que ele espinafra, que ele viola direitos, que ele ofende. Aí você responsabiliza quem? A pessoa física, evidente. Agora, a pessoa física também é o gestor público. Então, tem uma dificuldade, eu acho, aí de operacionalização, e isso vai dar muito pano para manga no judiciário se for feito dessa forma. Então, eu vou não responder essa pergunta, ou pelo menos eu vou devolvê-la dizendo que eu tenho muitas dúvidas em relação a como isso vai ser operacionalizado. O que nós temos muitas vezes é uma cultura deficitária em relação à postura dos gestores públicos, isso é um fato, né? Agora, nós estamos querendo muitas vezes transpor isso para um ambiente virtual e que vai ter nuances em que nós vamos ter dificuldade de dar conta dos problemas que vão surgir. Veja que o projeto ele aponta isso não só para presidente, ministros de Estado, governadores, mas ele aponta isso para prefeitos, e nós temos 5.400 municípios, para vereadores, então você multiplica isso, né? Então eu acho que esse dispositivo ainda precisa ser melhor elaborado, mas eu assumo que de todos eles é o que eu tenho menos convicções, viu? Desculpa não responder a pergunta de vocês, mas eu de fato
ainda tenho dificuldades de ter respostas claras sobre essa questão. Como você disse antes, nós temos mais dúvidas do que certezas Sim. sobre esse projeto, né? Fernando, só mais um ponto, Fernando? Sim, mais um ponto aí a gente abre para os comentários. Tem até comentários aqui, agradecendo a presença de todos aqui que estão participando. Doutora Tereza Nina, Maíra CMO, Benedita Moreira Coach, Rob _RF, Letícia Braz. A gente tem várias pessoas aqui participando. Taiwan, Anderson, e entre outros aqui que estão acompanhando a nossa live. E a gente já faz os comentários do pessoal. Passo para o último ponto aí, doutor Marcos Braz. Maravilha. Muito obrigado aí a todos pela audiência. E esperamos que estejam gostando, né? Ainda tem mais, tem um pouquinho mais. Professor, vamos entrar aqui no último ponto que não deixa de ser polêmico também, que é o Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet, que o projeto de lei traz. É uma previsão é um órgão que seria criado pelo Congresso Nacional, no âmbito do Congresso Nacional, que teria participação do Estado, de pessoas indicadas pela Câmara, pelo Senado, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, por entidades da Associação Civil, por cidadãos, o Ministério Público, etc. Eu fiz uma conta, cerca de um terço do Conselho seria indicado diretamente por órgãos estatais, e outros 2/3 seriam indicados por agentes privados. E ele prevê, entre várias coisas, a elaboração de um código de condutas para a internet. Professor, de que se trata esse código de condutas? De que se trata esse conselho? Será que nós estamos vendo aí a tal da polícia das ideias? Olha, Marcos, isso é um risco, né? Agora, veja que, sob uma perspectiva geral, a criação de ambientes de diálogo e de formulação de políticas públicas ou de questões legislativas, ele é, em tese, sempre positivo, né? E é algo que faz parte das reivindicações permanentes das organizações sociais, entidades de defesa do consumidor, né? Então, sob uma perspectiva geral, a criação de um órgão vinculado ao Congresso, que é um espaço, vamos dizer assim, um pouco mais plural por natureza, ele é positivo. Agora, a depender de como forem tratadas as responsabilidades e deveres desse colegiado, Marcos, é possível que a gente tenha uma criação de um ambiente, de fato, que incentive certos tipos de práticas persecutórias, vamos dizer assim. Tá? Veja que a elaboração de um código de conduta, ele não está claro, porque não se sabe o que vai ser esse código, não se sabe do que ele vai tratar, não se sabe se ele vai regulamentar o que a lei já regulou, como se fosse uma continuidade dessa regulamentação. Tá? Então, nós achamos que é preciso deixar mais claras essas atribuições, achamos que esse conselho não pode, de forma alguma, substituir a tarefa legislativa de todo o Congresso Nacional, né? Agora, nós achamos que na Câmara dos Deputados, em relação a esse ponto específico, a gente vai ter condições de encontrar a melhor equação possível, tanto sob a perspectiva da composição, tá, do Conselho, para que ele seja de fato mais plural, né, quanto em relação às suas atribuições e responsabilidades, né. Evidentemente, um conselho consultivo, ele, embora não seja deliberativo, ele pode cumprir uma tarefa importante de formulação de políticas, e de aconselhamento do próprio Congresso Nacional, como é o Conselho de Comunicação Social, que é vinculado ao Senado. Agora, em relação às responsabilidades objetivas que não são de aconselhamento do Congresso, é preciso ter muito cuidado, né? E é preciso olhar esse tema de forma holística, né? Composição, forma de escolha dos representantes e atribuições. Porque se uma perna aí ficar faltando, é capaz da gente ter problemas no futuro. Agora, em relação a isso, Marcos, eu sou otimista, tá?
Só para não ser pessimista em todos os temas aqui, eu acho que aí a gente vai conseguir Bom, encontrar a melhor equação possível. muito bem. Que bom. Obrigado aí, professor, pelas colocações. Realmente, o conselho ele tem a maioria das atribuições, pelo que a gente consegue aprender, são pontos positivos. Eu só fiquei com uma pulga atrás da orelha com essa questão do código de conduta, mas o conselho, no geral, o conselho tem aspectos positivos, promete ter aspectos positivos, sim. E Fernando? inclusive, perdão, Marcos, uma dúvida em relação ao que é esse código, se esse código é algo como um levantamento de boas práticas, como uma autorregulação, se ele vai ser sugestivo, se ele vai ser obrigatório, enfim, ainda tem uma confusão em relação a isso que precisa ser resolvida. Estou sentindo a falta de vocês falarem de direito de resposta. Vamos lá, tem Poderia, perguntas sobre isso? eu poderia Então, fazer um comentário sobre isso que eu acho que é de interesse do usuário. isso, seria bom se eu fazer um comentário sobre isso. A gente tem outros comentários, tem uma pergunta aqui um pouco mais instigante até, do Plenário Futebol Clube, do Instagram do Plenário Futebol Clube aqui, feita. Ele também até fez um comentário falando que a França declarou inconstitucional uma lei de controle de conteúdo, mas acho bom o senhor entrar... Recentemente. Isso. É bom o senhor adentrar aí no tema do direito de resposta e a gente faz a última pergunta. O que eu A acho que questão do esse direito tema. de Diga. Então, a questão do direito de resposta ela é bem antiga na imprensa, né? Seria mais ou menos isso, professor? Nós temos uma lei de direito de resposta, né, mas que vale para a imprensa. Né? Nós tínhamos uma lei de imprensa, né, que foi instituída durante o regime militar, né? Recentemente, quer dizer, não é tão recentemente, deve ter aí 15 anos. Essa lei foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E na esteira desse julgamento, o Congresso Nacional aprovou uma nova lei de direito de resposta, não uma lei de imprensa, mas uma lei de direito de resposta que era parte daquela lei de imprensa. E essa lei é uma lei muito bem formulada, mas que está focada em conteúdos jornalísticos veiculados por meios de comunicação de uma forma geral, para além do rádio e da televisão, se você dos veículos impressos. Se você lê a letra da lei, você vai ver que ela poderia se aplicar à internet. Bom, mas a rede social é um outro mundo, né? Vamos pegar o Facebook da vida, né? Vamos dizer, se a Folha de São Paulo publicar uma notícia determinada e uma pessoa se sentir ofendida, ela pode ir no judiciário buscar o seu direito de resposta e a Folha de São Paulo tem que publicar aquilo no jornal e na internet, por aí vai. Mas existem postagens de pessoas físicas, né? Que têm um alcance imenso e têm o potencial de violar direitos e que sob a perspectiva da justiça, vamos dizer assim, mereceriam um direito de resposta. Bom, o que disse o nosso projeto de lei que está atualmente em discussão? Que esse direito de resposta ao usuário existe, né? E ele precisa ser garantido pela plataforma ou por meio de decisão do judiciário. Eu tenho até uns termos aqui que eu acho que vale a pena ler, porque esse tema é muito importante. Não sei se eu tenho, se eu demorar mais do que 2 segundos, eu não falo, mas já achei, né? O que nós vamos fazer é isso, né? As plataformas vão precisar dar o direito de resposta a uma pessoa ofendida. Só que não há definição nenhuma do que é ofendido. E pior do que isso, coloca sobre a responsabilidade das plataformas definirem quem ou não tem direito de resposta. Então, a gente está dando um poder às plataformas que só o Poder Judiciário pode ter, porque a gente está falando aí em sopesamento de direitos fundamentais, em equilíbrio de direitos fundamentais. Retomamos aqui o nosso webinar, nossa live aqui sobre fake news com o professor Diogo Moisés, ele que é mestre em Direito pela Faculdade de Direito da USP e doutorando pela Escola de Comunicação e Artes também da USP. É especialista em regulação de políticas de comunicação e direitos humanos, já foi editor-chefe do Observatório do Direito à Comunicação, secretário executivo do Conselho Curador da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, além de consultor e pesquisador de organizações públicas e privadas. Atualmente, ele é coordenador do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC. E o IDEC faz parte da coalizão de Direitos na Rede, que
aceitou o convite do IBDEC Maranhão para promover esse debate sobre as fake news e o projeto de lei das fake news. O Fernando, que está aqui na nossa infraestrutura da live, tem algumas perguntas feitas pelos nossos espectadores? Temos sim. A pergunta que foi feita aqui pelo Instagram do Plenário Futebol Clube é sobre se estamos próximos de uma nova Cambridge Analytica. Se o doutor Marcos Braz quiser explicar um pouquinho o que é antes, para passar para a pergunta para o professor Diogo. Durante as eleições de 2016, lá nos Estados Unidos, né, houve uma suspeita muito grande de que as eleições foram influenciadas, a eleição que colocou o Donald Trump no poder foi muito influenciada por fake news, robôs que estavam agindo inclusive fora dos Estados Unidos, e a Cambridge Analytica teria sido a empresa responsável por esse processo. Nada ficou muito bem provado, mas também não ficou muito bem esclarecido, e o professor Diogo aí pode falar um pouco sobre essa relação, essa possível relação que tem da Cambridge Analytica com o Brasil e esse projeto das fake news. Olha, Marcos, e para a turma do plenário, é difícil responder essa pergunta, né? O caso nos Estados Unidos teve uma particularidade muito forte, que foi o uso de dados dos usuários, né? Para publicidade e desinformação dirigida, né? Sem o conhecimento e consentimento dos próprios usuários, mas ela utilizou prioritariamente o Facebook. Tá? Eu não sei se a gente está próximo desse caso da Cambridge Analytica, mas nós já tivemos, né, um caso que não é pequeno, nas nossas próprias eleições presidenciais realizadas há ano e meio, quase 2 anos agora, né? Agora, o que nós tivemos? Nós tivemos uma rede construída a partir de automatizações, em geral fora do país também, tá? Mas no caso brasileiro, o foco da desinformação era e ainda é o WhatsApp. A gente tem uma característica muito particular, muito diferente dos outros países. Veja que nos Estados Unidos o WhatsApp não é isso está crescendo, mas ele não tem o poder que tem no Brasil, porque nos Estados Unidos ainda se usa muito SMS. Parece brincadeira, mas lá o SMS sempre foi quase custo zero, né? Ele não foi poluído por publicidade, como o nosso foi, a gente só recebe publicidade, né? E como o nosso SMS sempre custou, agora que os planos estão mais em conta, né? O WhatsApp explodiu, vamos dizer assim, porque o SMS ainda não tinha virado uma prática corriqueira como é nos Estados Unidos até hoje. Me corrija, Fernando, se eu estiver errado. Não, o senhor está correto. Inclusive, eles fazem grupos aqui, assim como a gente faz os grupos de WhatsApp, eles fazem os grupos de SMS também. Usa da mesma forma que é o WhatsApp, é utilizado o SMS. Manda foto, vídeo, tudo. Sim. Então, aqui a gente tem essa característica específica, que é o fenômeno da desinformação, ele está vinculado especialmente ao WhatsApp, tá? E foi isso que aconteceu nas eleições, é isso que a CPMI das fake news estava investigando, né, o uso de caixa 2 para esses disparos robotizados em massa, né? E essa é, inclusive, uma das questões que esse projeto de lei procura enfrentar. A gente tem alguns, como o próprio Marcos contou, a gente tem capítulos específicos sobre serviços de mensageria privada, né, que a gente chama de capítulo WhatsApp, né, muito carinhosamente, né? Mas eu acho que o centro da nossa questão, respondendo para a turma que fez para a turma que formulou a pergunta, ela está na questão da automatização e no uso de robôs para esses disparos em massa. Tá? Veja que o WhatsApp já tomou algumas iniciativas próprias, redução do número de encaminhamento de mensagens, redução do número de pessoas que as mensagens podem ser encaminhadas, especialmente se elas já foram muito encaminhadas, enfim. Mas ainda é um problema que continua. Ou seja, eu acho que a gente já teve a nossa Cambridge Analytica de outra forma e com outra natureza.
o cenário de digitalização da vida ele é tão radical, né? E tem sido radicalizado muito mais nos últimos anos, que é possível esperar que a gente tenha outros fenômenos diferentes, mas com a mesma natureza. Vamos trabalhar para que isso não aconteça, ou para que, se acontecer, não traga os danos que tem trazido à nossa democracia. Professor, uma última pergunta, até minha mesmo. Quais são os métodos que o senhor indicaria que a gente pode estar adotando para que tenhamos um projeto de lei que venha a realmente diminuir, se não barrar de vez, diminuir de fato as fake news e diminuir essa quantidade de contas fakes que nós temos no Brasil, posto que isso passou praticamente 2 anos para que o Facebook viesse a pedir contas agora, depois das eleições, já deu quase 2 anos depois da eleição, o Facebook, após uma investigação, veio a descobrir isso. Como é que a gente pode estar evitando para ter um projeto de lei que realmente venha a ser seguro para os usuários e também para o nosso processo político democrático? Obrigado, Fernando. Tentando ser bastante pragmático, eu diria que a primeira coisa que a gente tem que fazer é não inventar falsos problemas. O problema da desinformação existe, ele é gravíssimo, ele polui a nossa esfera pública, ele desvirtua nossos processos democráticos. Mas nós muitas vezes estamos criando problemas onde não é o problema efetivo, e a gente falou sobre isso, como, por exemplo, a questão da identificação dos usuários. Tá? O segundo é encontrar, de fato, o que precisa ser combatido, né? E ver se nós já não temos instrumentos para combater esses problemas, né? Veja que nós já temos leis de direitos de resposta, nós já temos o Marco Civil da Internet que identifica as pessoas, nós já temos a lei de invasão a dispositivos cibernéticos, nós já temos, enfim, precisaria além, nós já temos Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda precisa entrar em vigor, mas já foi aprovada, vai passar a vigir, espero que muito brevemente, né? Nós já temos Código Civil, já temos Código Penal, enfim, a gente já tem uma série de legislações que podem, de fato, ajudar a combater esse fenômeno, se bem utilizadas. Nós precisamos buscar o que nós precisamos fazer nesse momento. Nós acreditamos que nós precisamos combater comportamentos inautênticos que fingem ser pessoas e não são, né? Que são os robôs não identificados, porque tem robô que é identificado, se está identificado, está tudo bem, né? Então, nós precisamos combater comportamentos inautênticos. Essa é a nossa primeira questão. A segunda questão nós precisamos seguir onde está o dinheiro. Isso, Al Capone já ensinou o mundo, né? Nós precisamos descobrir quem está financiando essas redes de disseminação de fake news, né? E combater essas redes. Nós também já temos legislação para isso. Tá? Por isso que nós achamos que esse projeto, em específico, precisa abordar algumas questões ligadas à desinformação, como, por exemplo, esses comportamentos inautênticos, como, por exemplo, um eventual rastreamento de encaminhamentos em massas no WhatsApp, que nós não tivemos oportunidade de falar hoje, mas podemos falar mais em breve, e focar naquilo que ajuda o consumidor a saber com quem ele está falando. Isso é o mais importante. Nós precisamos identificar as mensagens, identificar quem pagou pelas mensagens, identificar de onde veio o dinheiro. Isso vai ajudar muito, não vai resolver o problema, não se resolve esse problema do dia para a noite, tá? Nós precisamos focar nisso e focar em informação de qualidade. Nesse processo, nós não estamos falando disso. A melhor contra-informação à desinformação é a informação de qualidade, né? É valorizar os meios de comunicação, valorizar a prática jornalística, que nunca foi tão importante quanto é hoje, né? Veículos que tenham capacidade de apuração, de equilíbrio, de ouvir as partes envolvidas, né? Construir um sistema público de comunicação, que é um sonho democrático que o Brasil ainda não realizou, né? Nós tivemos há alguns anos uma aspiração de construir algo como uma BBC brasileira, BBC que é inglesa, uma NHK japonesa, de ter um grande sistema público de comunicação, que aí no Maranhão vocês têm uma perna, inclusive, né, da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, mas infelizmente esse projeto já foi desidratado e nós vamos precisar reconstruir. Então, queria chamar a atenção para essas questões, da gente não cometer erros, encontrar problemas errados, focar no que devemos focar e encontrar também soluções que agreguem valor a esse pacote de contra-informação, que é valorizar o jornalismo, especialmente o jornalismo de qualidade.
A gente só tem a agradecer a presença do professor Diogo Moisés. De fato, do que se trata a desinformação é basicamente de pessoas ou robôs com interesses escusos de influenciar decisões políticas, decisões empresariais, interesses que não são propriamente desejáveis pela nossa comunidade, mas também existe um problema da falta de instrução ou de informação mesmo, de qualidade, no povo brasileiro. Nós somos muito vulneráveis à desinformação e às fake news, e isso precisa ser atacado, como muito bem pontuou o professor Diogo Moisés, com o quê? Com formação de qualidade, com formação apurada, com aquela coisa feita com o devido critério, ou, se não for possível, que tenha um sistema de pós-verdade, de checagem de fatos, que seja eficiente e que seja confiável para que as pessoas deem credibilidade ao que é verdade, ao que é fato, né? E isso é muito desejável pela gente, e em vez de a gente ficar sempre atuando com legislações, o Brasil é conhecido pelas legislações avançadas. O Brasil tem a legislação mais avançada de trânsito, mas ao mesmo tempo tem um trânsito muito desorganizado. O Brasil tem uma legislação civil muito bem pensada, mas também tem seus problemas. E direito penal, em outros ramos do direito é assim também. E a gente está caminhando para a mesma coisa na questão da internet. A gente tem bons instrumentos de legislativos para proteger o cidadão, só que falta operacionalizar. E pelo que está se desenhando no projeto de lei das fake news, que está na Câmara hoje, é isso. É uma legislação que está indo atrás de coisas que não propriamente vão ajudar a resolver o problema, né? Criando falsos problemas, como é uma expressão muito feliz usada pelo professor Diogo Moisés. E assim a gente encerra nosso webinar sobre o PL das fake news. É uma realização do IBEDEC, Maranhão, em parceria com a Coalizão Direitos na Rede. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima. Deixa eu só fazer uma lembrança aqui a todos que estão acompanhando, agradecer de novo aqui a presença. A gente tem vários comentários de elogios aqui ao nosso debate, dizendo que o debate foi muito qualificado, excelente, parabéns, doutora Ana, plenário, Maíra _CMO, Lídia Freire. Nós temos muitos elogios mesmo ao debate de hoje, que realmente foi muito qualificado. Eu, inclusive, teria até outras perguntas aí para fazer, mas o nosso tempo hoje realmente se esgotou. Mas a minha mensagem final é que eu queria lembrar para todos que a gente vai estar disponibilizando tanto no IGTV quanto no YouTube, sem esses cortes que nós tivemos hoje aí. Pedimos desculpa aos problemas técnicos e queria desde já agradecer também ao IBEDEC e aos participantes, do Dr. Marcos Braz e o professor Diogo também. Obrigado. Pode concluir aí, Marcos. É só isso mesmo, a mensagem de obrigado a todos aí que acompanharam, a nossa audiência também, que é muito qualificada, fez perguntas muito interessantes aqui ao nosso especialista, e até a próxima. Professor Diogo, as considerações finais aí. Só tenho a agradecer, meus queridos amigos do IBEDEC, em nome tanto do IDEC quanto da Coalizão Direitos na Rede. Espero que a gente seja bem sucedido aí nessa jornada, especificamente em relação a esse projeto de lei, e fico à disposição para a gente voltar a conversar sempre que vocês quiserem. Foi um prazer enorme. Um grande abraço e muito obrigado.